Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai começar o meu, o seu, o nosso Nutrition Cast. Fala, Saulão. Beleza? Se apresente, Saulo, sua primeira vez no podcast. Fala, galera. Meu nome é Saulo, eu sou um dos membros do Consciência Nutricional e a gente tá aqui para falar um pouquinho de comportamento alimentar, né, Vini? Isso. Tema assim que eu gosto bastante de conversar sobre. Meu nome é Vinícius Ribeiro, sou membro também do Consciência Nutricional e hoje a gente vai conversar, como o Saulo já adiantou, sobre comportamento alimentar, que é um tema muito importante, né, Saulo? Tem uma brincadeira que a galera faz, até o Matheus postou esses dias no Instagram, que ele faz introdução alimentar para adultos, né? Saulo, você já teve... a gente conversa e tudo, você já teve problemas em relação à compulsão alimentar. Dá pra contar um pouco como é que foi a experiência, a história em si? É até engraçado porque assim, tem umas coisas que nos guiam à profissão e geralmente tem um porquê disso, né? Então eu creio que eu ter ido para nutrição tem muito esse embasamento, sabe? Então assim, eu nunca percebi, desconhecia o que era compulsão, coisa do tipo, até entrar na faculdade. Então, assim, até meu TCC foi em saúde mental, então eu consegui entrar bem nessa área. E eu percebi em alguns comportamentos meus que aquela questão que, até no DSM-5, né, tem todos os critérios diagnósticos da compulsão, mas de comer recluso, de ter o episódio, eu não lembro o nome de episódios certinhos, mas tem uma duração. Então assim, eu comecei a falar, eu acho que tem alguma coisa aí que bate, sabe? Então conversei com a minha psicóloga e conversei com o psiquiatra também. Ele falou, realmente tem um porquê. E assim, isso tem uma causa também muito da história pessoal, minha história pessoal. Então questão de relação de pai, relação de mãe, e tudo isso está entrelaçado juntamente com isso. Então, assim, até para muitos pacientes que eu atendo, claro que, já deixo claro que eu vou fazer o papel de psicólogo. Acho que é interessante a gente reforçar, né, e ressaltar, quando a gente fala a questão de comportamento em si, a importância de uma equipe multidisciplinar, né? Acompanhamento, igual você falou. Você foi no psicólogo, foi no psiquiatra, e o nutricionista também é importante nesse percurso, né? Exatamente, assim, é fundamental ter essa abordagem multidisciplinar. Saulão, você já pegou algum caso lá no dia a dia dos atendimentos que você viu uma evolução? Como é que você agiu justamente para tratar essa questão do comportamento alimentar em si? Cara, então, o meu já rolou muito com a questão do chocolate, porque tinha até uma paciente que ela falava assim, hoje é a quinta do chocolate. Que eu falava, como assim? Me conta aí o que é essa quinta do chocolate que eu não tô sabendo. Ela, não, toda quinta é o dia que eu vou comer chocolate, aí eu como bastante chocolate. Eu falei, não, calma aí, vamos ver isso daí. Eu vou colocar o chocolate na sua dieta, que até o Jeff tinha falado, uma vez fez isso com a paciente. Eu falei, não, então vamos colocar o chocolate na sua dieta e a gente vai comer, você vai me relatando, você ainda tá tendo muitos esses episódios de querer comer mais chocolate. Pensa também, por que eu tô comendo chocolate? Tá atrelado a algum sentimento negativo? Tá atrelado com algum sentimento de ansiedade, por exemplo? Então assim, eu chego, tô muito estressado do trabalho, falo, eu vou usar o chocolate para comer. Assim, é só o chocolate? Comida como regulador emocional, né? Exatamente, é só o chocolate? Algum outro tipo de comida? Então tudo isso eu pergunto para ver, mas essa questão da quinta do chocolate eu uso uma estratégia bem interessante. E tem essa questão de ser quinta do chocolate e algo cultural, né? Por exemplo, sexta é dia do happy hour. Mas por que você é obrigado a beber na sexta, né? Sábado é dia de comer alguma coisa fora que você tá habituado. Mas quem falou se você não tá com vontade em si, né? Essa questão de comer por ansiedade, eu peguei uma estratégia de uma paciente que veio, falou isso comigo, que a psicóloga tinha ensinado para ela, eu comecei a replicar isso. O que é? Normalmente, como é que é aquela TCC, né? De você verificar como é que estava se sentindo naquele momento em si, né? Então, o que eu orientei essa minha paciente a fazer? A criar um grupo no WhatsApp e toda vez que ela tivesse um episódio de compulsão ou comesse um chocolate, alguma coisa do tipo, ela abria esse grupo, gravava um áudio e ia explicar qual sentimento ela estava sentindo naquele momento, né? E aí, depois, com mais calma, ela ia ouvir esse áudio e ver se realmente fazia sentido. Outra coisa que eu faço também, que eu acho bem interessante, para justamente tirar
tomar isso como verdade absoluta. Ah, tô ansioso, tô estressado, preciso comer. Eu falo pra pessoa repetir pra ela mesmo. Eu vou comer porque eu quero. Não é porque eu tô ansioso, não é porque eu tô estressado. De tanto repetir aquilo pra você, você acaba levando como verdade, né? Tem alguma estratégia, assim, que você costuma usar no consultório? Nessa questão da quinta do chocolate, o que você fez? Eu coloquei o chocolate na dieta, paciente. Pra ela falar assim, não ter esse sentimento de é proibido, sabe? Se eu não posso comer chocolate, assim, pra estar na dieta. Aí chegou um ponto que ela falou, tem vezes que nem dá vontade de comer chocolate. E o que tem aquela brincadeira, né, que o que engorda é a culpa, né? E normalmente a pessoa come um chocolate que tá fora do plano alimentar ali, aí ela fala que é a síndrome do Jaque. Já que eu comi isso, eu vou comer isso, já que eu comi isso, eu vou comer aquilo, e acaba que ela para de fazer o plano alimentar e vida que segue, né? Nem lembra que estava comendo antes. E Saulo, tem algum ponto, você acha que é obrigatório o nutricionista prescrever um plano alimentar? Então... Nesses casos? Depende muito do caso do paciente. Porque assim, tem como ir com estratégias qualitativas, mas é claro que, por exemplo, se for uma questão de emagrecimento, um atleta, porque tem... Quando a gente fala de comportamento alimentar, comportamento... Se tem ser humano, tem comportamento. Ponto. Então, assim, o comportamento alimentar e nutrição bate em todas as áreas. Bate em nutrição, bate em materno-infantil. Então, assim, pega todos esses pontos. Mas... depende muito do feeling que você tá com o paciente. Então, assim, às vezes você quer resolver tudo de uma vez só e dá problema. Você querer resolver todos os problemas do paciente de uma vez só. Então, tem que, às vezes, ir por etapas. Então, por exemplo, tem vezes que eu prescrevo qualitativamente, falo com o paciente, eu falo, nosso objetivo agora é você consumir pelo menos uma porção de frutas. Até aquela questão da introdução alimentar de adultos. De pouquinho em pouquinho, exatamente. Né? Às vezes eu falo justamente isso. Você fez o café, o paciente voltou na próxima consulta, Vinícius, o café da manhã eu tô conseguindo fazer legal, só que as outras eu não tô conseguindo. Eu exalto a questão do café da manhã e tento reforçar a importância do almoço, para ir vencendo refeição por refeição. Pois é, e tem até uma coisa interessante assim, nessa parte de comportamento alimentar, que tem até outro caso de outro paciente, que assim, ela falou, o meu peso desceu um pouco na balança, não tanto quanto eu queria, que foi a questão da expectativa, mas assim, eu senti que eu não pedi mais iFood quando chegava, eu não me pesava, eu não ficava com culpa quando eu me pesava, então eu falei assim, agora eu não preciso ficar me pesando toda hora, sabe? E eu falei assim, cara, isso daí é um sucesso absurdo. Eu sei que pode parecer pouco, assim, pra você, que o objetivo foca, assim, no objetivo estético lá no final, mas assim, todo esse arcabouço de melhoras que você tem vão contribuir para o objetivo estético posteriormente. Então tudo isso fala assim, cara, valoriza assim as pequenas vitórias, né? Bem entre aspas pequena, porque isso é uma grande vitória. A prioridade em si, a priori, né, é mudar hábitos, não corpos, né? Quando você muda os hábitos, consequentemente a estética vem em seguida, né? Saulo, desses episódios que você falou, da questão de já teve alguns pacientes desse tipo, teve algum caso de sucesso, assim, que você quer compartilhar com a gente? Cara, então... Essa da quinta do chocolate, ela comeu chocolate quando voltou? Então, ela só tava comendo no dia a dia mesmo, mas assim, é um trabalho que até falo que na nutrição em si, você trabalhar só com a nutrição é complexo, por isso precisa de um multiprofissional. Então, tem quadrados assim que a gente não pode se adentrar muito, porque a gente não vai ter as ferramentas. Então, por exemplo, na questão da psicologia, fala assim, eu como chocolate, aí tem vezes que algum paciente começa a ir um pouquinho mais além, falar um pouco de coisa assim que tá indo algo assim, tipo um trauma. Eu falo, então o indicado é ser no psicólogo, falar com ele, porque assim, a gente acolhe, a gente tem empatia, mas mexer nesses pontos é complicado. Então assim, na questão da alimentação, de sucesso que eu tinha falado, essa questão do chocolate foi bem... a questão também do peso da balança também foi bem. Eu tenho até que conversar com ela agora, essa paciente, para ver como é que tá sendo. Mas assim, são frutos que eu vejo assim como algo excelente. Ainda mais quando a gente está sempre habituado a ver o profissional nutricionista muitas vezes, né, de forma errônea, como emagrece e engorda. Emagrece e ganha massa, como se fosse só isso. Só vai fazer como se fosse só função estética. Um ponto interessante, Saulo, que eu também acho legal trazer pra galera, que é a questão de apreciar o alimento, a mastigação em si, né? Hoje, normalmente eu pergunto lá, mastigação, de 0 a 10, como é que tá? A galera, 3, 2, né? Aí eu faço uma pergunta filosófica, eu aprendi com alguém aqui, mas eu não lembro quem foi. Eu pergunto pra pessoa, você gosta de comer? Ela fala,
Gosto de comer. Aí quando você sente o gosto da comida? É quando você engole ou quando você tá mastigando? Aí ela fala, quando eu tô mastigando. Aí eu pergunto, por que você come rápido então? Aí a pessoa, é mesmo, faz sentido. E principalmente os luxos, eu faço essa questão de orientar, de comer devagar. Porque ela tá indo ali, queira ou não, em busca da comida pelo prazer, né? Eu tô indo ali comer pelo prazer. Então, quanto mais demorado for, quanto mais ela apreciar o sabor da comida, mais prazer ela vai sentir, né? E tem a questão quando você acaba reduzindo, por exemplo, você tem o hábito de comer hambúrguer 5 vezes na semana. Quando você reduz para uma vez, aquele hambúrguer fica muito mais gostoso, né? É muito diferente. Exatamente, porque quando você cria esse hábito assim, de comer sempre, fala assim, vou comer um hambúrguer, aí assim, quando você come, sei lá, sempre no mesmo restaurante, você pede sempre o mesmo prato, vai chegar uma hora você vai dar uma enjoadinha, mas depois se você falar, não, vou comer só tal dia, é muito diferente, porque realmente, como se fosse um processo de recompensa maior, você comer e falar, nossa, isso daqui realmente é mais gostoso, como se mudasse o sabor. E é interessante a gente deixar isso claro para os pacientes, né? Essa questão de você come hambúrguer todo dia. Se você começa a comer uma vez por semana, o hambúrguer vai ficar muito mais gostoso. Outro ponto, Saulo, que eu faço também, orientação aos meus pacientes, é não pedir delivery. É ter um ritual para você fazer sua refeição luxo, né? Eu faço o seguinte, se você tá acostumada a pedir delivery, toda vez que você estiver entediada em casa, o que você vai fazer? Você vai pegar o celular, vai abrir o iFood e vai pedir um delivery. Quando você faz todo um rolê, um ritual, vai em uma hamburgueria gostosa, uma pizzaria gostosa que fica do outro lado da cidade, você vai valorizar esse ritual, esse rolê, e aí não vai ser qualquer coisa que vai te satisfazer, né? Saulo, como é que tem alguma estratégia pra gente trabalhar essa questão do mecanismo de recompensa? Você fala em que sentido? Da questão, por exemplo, hoje a pessoa sempre vai buscar a comida para sentir aquela sensação de recompensa, né? Tô ansioso, vou comer, alguma coisa do tipo. Tem alguma estratégia, assim, que você já tem em mente que a gente possa fazer, usar no dia a dia? Então, geralmente, eu mexo muito com essa questão de hábito, então a questão do iFood que você falou. Uhum. É uma coisa que, quando o paciente tem tempo, eu coloco, por exemplo, tenta fazer isso cozinhando. Fala assim, mas vai ficar ruim? Não, tenta. Primeiro, tenta fazer pelo menos, ver um videozinho, ver um prato que você gosta de fazer. Porque assim, até esse processo de você fazer, de você ter esse tempo de esperar, isso é meio um pouco terapêutico, sabe? De questão de esperar um pouquinho e falar, vou estar fazendo, eu não vou comer imediatamente agora. Então, tirar esses impulsos assim, de deixar o iFood baixado no celular. Eu sei que, por exemplo, eu vou ter um descontrole com chocolate. Eu não vou comprar 6 barras de chocolate e deixar assim na minha vista. Uhum. Eu deixo escondido. Se eu comprar, eu deixo escondido lá em cima. Pra só quando eu lembrar, eu falar, eu vou comer o chocolate. Então, são mais essas estratégias de evitar essas pistas. Tem uma frase que eu vi o Valentim falar uma vez, ele falou o seguinte, a oportunidade faz a má alimentação. E é muito real isso, né? Se tiver em casa aquele biscoitinho Mabel em cima da mesa, você tá fazendo o jantar, você vai ficar beliscando. Não adianta, né? Sim, ainda mais que, assim, colocando no contexto do brasileiro médio, de trabalhar 8 horas, CLT, ter estresse com trânsito, trabalho, tudo isso, você vai chegar em casa, a chance de você fazer um prato, algo assim elaborado, é baixa, assim, na maioria das pessoas. Então, qual que é o mais intuitivo? Você pegar, baixar o iFood e pedir. Então, tem até aquela questão do córtex pré-frontal que tinha falado, que não fica a questão mais racional, fica mais irracional. Então, você vai pela impulsividade. Cansa de tomar decisões ao longo do dia, chegar à noite ele quer o quê? Facilidade, né? Se você não tiver algo programado ali, não tiver uma marmita na geladeira, o que você vai fazer? Você vai na impulsividade, vai pedir alguma coisa, que é o famoso eu mereço, né? Eu mereço comer isso, eu mereço fazer aquilo. E Saulo, eu vejo uma das estratégias bem interessantes, justamente para reduzir essa fome que a galera sente, principalmente no período noturno, é não pular o lanche da tarde, né? Exatamente. Não pular o lanche da tarde. Você pulou o lanche da tarde, você tá com fome, você chega em casa, você trabalhou o dia inteiro, então você não vai na cozinha fazer uma refeição saudável, você vai comer o que tá mais fácil ou vai no famoso iFood, né? Exatamente. Até café da manhã também, eu vejo muito quando a pessoa pula café da manhã,
isso tem um impacto. Eu falo, agora a gente vai começar a fazer o café da manhã. E começa, mas eu não tenho nem fome, não tenho nem vontade. Aí até adaptando, eu falo, não, agora eu consigo comer, tô voltando a treinar. Eu falo, ó. Acontece muito aí. A galera vê a importância do café da manhã e volta na próxima consulta, depois de uns 4, 5 meses, vamos dizer assim. O café da manhã é a minha refeição favorita. Eu amo fazer o café da manhã, né? Isso também corrobora, que fala que é o efeito mola, né? Você prende muito durante o dia, quando chegar à noite voa peça pra tudo quanto é lado. Saulo, tem mais algum tema que você acha interessante a gente abordar? Não, assim, acho que é só porque é muito importante, interessante a gente conversar não só de comportamento, mas de saúde mental no geral, porque eu sinto que é um tema muito recente na nutrição, sendo bem sincero, não é algo assim de senso comum. De falar, quando eu entrei na faculdade, eu não pensava em fazer essa parte comportamental, me aprofundar nesse aspecto. Sempre, para homem, eu acho que é esportiva, né? Ele assim, caramba, esporte, treino, academia. E assim, é muito interessante você ver como a nutrição se desdobra com essa questão de saúde mental. Tem até um artigo que tá até na pós, ó, se for fazer a pós da Praticina, que fala sobre a questão da deficiência de micronutrientes, como impacta na saúde mental, desde a base da criança, assim, gerando adulto, como impacta economicamente. Então, assim, a gente vê como tá tudo entrelaçado essa questão da própria nutrição básica para populações e também o próprio crescimento dessa população em si. É igual você falou, eu entrei na faculdade só com esportivo na cabeça. Quando, acho que 2 semanas eu atendendo, eu não vou atender atleta. É muito difícil, galera, você atender um atleta mesmo. A maioria das pessoas precisam aprender a comer. Queira ou não, a maioria das pessoas vão te procurar por conta do emagrecimento em si. E se a gente não trabalhar a questão do comportamento dela, a relação dela com a comida, você pode passar a dieta que for, ela não vai conseguir fazer. Bom, é isso, gente, que a gente abordou bastante, foi relevante, bastante informação boa, né? E é isso, né? É isso. Qualquer dúvida é só mandar aí que a gente responde. Não esquece de curtir, compartilhar e tem a produção aqui hoje também, temos visitas ilustres, né? O Will, Vitor, o Mateusão também, o Jeff tá aqui e a Dandara também. Salve! Convite para nossa pós-graduação com chancela de consciência nutricional. Justo, tem uma pós-graduação boa por aí, né, Saulo? Tem, que eu tô fazendo nutrição clínica na Praticina, galera. Pode fazer que é bom. Eu recomendo também. E tem aula de comportamental lá, hein? Dá uma olhada. Com os melhores do país. Com os melhores professores do país. Apenas, tá? É isso, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Valeu! É isso, galera. Valeu!